Shalom, gente. Deixa eu entrar aqui para avisar nos grupos que nós estamos em live. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Escreve aí para mim. Tá tudo bem? Tudo na bênção de Deus? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu mandar uma mensagem para os grupos aqui. Rapidinho. Enviado para os grupos. Se você ainda não está no grupo, me procure no WhatsApp aqui da descrição, escreva grupo para eu te botar no grupo e aí você recebe o link da live em tempo real. Como é que vocês estão, gente? Vamos ver quem está aqui. Monique. Monique Dias, muito bem. Rosângela Valentim, show de bola. Natália M. Sampaio. Cristiano Soares de Oliveira. Cristiano não assistiu a live de ontem não, só pelo nome que eu sei, mas vai assistir hoje. Renata Silva Lourenço, Vânia de Jesus, Tracinho. Monique mudou, né? Tô vendo que a Monique mudou aí, acho que mudou. Rosana do USA, dos Estados Unidos. Rosana, Estados Unidos é da onde mais pedem mapa profético para mim. Eu faço mapa profético para os Estados Unidos todo dia. Oficial Rafa Produtos Shopee. Opa, olha aí, Rafa. Gostei, ficou bom, hein? Esse nick aí tá top. Doni 9167. Vladimir Maior 78. Roberta Nunes entrou. É isso. Mudou não, já era, né, Monique? Já tava certo, né? Já tava top. Meu querido Rodrigo Almeida Araújo. Rodrigo vai fazer o louvor do nosso Prophetic Day, gente. Rodrigão aí é fera na adoração. Isso aí, Monique. Lubecali Roseneia Vemeskoski. Totalmente alemã essa aí. Muito bem. Vamos convidando pessoas, né, gente? Vamos convidando. Hoje nós vamos começar uma série de pílulas de identidade. Deus tocou no meu coração para falar sobre isso. Nós vamos estudar a identidade baseado nos exemplos bíblicos. Não tem melhor maneira de fazer, né? E eu vou ajudar você a ajustar a sua identidade, trabalhando os erros e os acertos dos personagens bíblicos. E começando com o meu queridinho Davi. Vai ser bem legal, vocês vão curtir. A palavra de Deus tem uma unção específica. Eu preciso dessa unção nessa live aqui. Maria Ruas, Miriam Silveira, Joelma Trindade dos Santos, Jane Lima, a Carol Lourenço. Povo lindo, né, gente? Gostei da foto da Carol, né? A foto da Carol tá do jeito que eu ensinei para vocês ontem, gente. Com todo respeito à irmã Carol, que acabou de entrar. Não sei se é a primeira vez que está entrando. Mas esse é uma foto de perfil do jeito que eu ensinei, ó. Muito bem enquadrada, com um fundo que contrasta com a cor da pele dela. Ficou muito bom. Assim também como a foto do Dr. Vini, que acabou de entrar, né? O Dr. Vini, a única coisa é que para tirar essa foto aí, Vini, próxima vez você tira longe da parede. A gente nunca tira foto muito perto da parede que gera sombra, ó. Aí atrapalha um pouquinho a foto. Você veio pelo pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo é fera, gente. Tá vindo um monte de gente pro nosso evento aqui, graças ao pastor Aguinaldo. Ele é um homem que as pessoas querem estar perto, e eu também. É muito especial ele, muito querido. Muito querido. Gente, eu tenho um compromisso daqui a pouco, então não vou esperar muito não, tá? Eu abençoo a vida de vocês no nome de Jesus. Eu declaro que essa é a minha palavra profética do início dessa live. Aquilo que parecia impossível, Jesus vai fazer possível. Eu declaro em nome de Yeshua, como profeta do Altíssimo,
que Deus abre porta onde não tem porta na sua vida. Talvez você esteja se preocupando, meu Deus, mas não tem jeito. Esquece. Para Deus isso não é um problema. Para Deus isso não é problema. Deus abre porta onde não tem porta. Ele faz caminho no deserto. Não é isso que nós cantamos? Então eu profetizo portais no deserto, para que você entre e encontre de maneira rápida a promessa que Deus tem para a sua vida, no nome poderoso de Yeshua. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos falar aqui sobre 6 características marcantes da identidade de Davi. Algumas delas você conhece, talvez a maioria, possivelmente uma ou duas você nunca tenha percebido com atenção. E como eu disse, o objetivo dessa análise, desse estudo de caso, é você olhar para a identidade de Davi e ver onde ele erra em relação ao alinhamento, onde ele acerta. Na verdade, Davi aqui para mim praticamente acertou todas as vezes. Mas é nos erros e dos acertos dos personagens bíblicos que nós vamos olhar e falar assim, opa, agora eu entendi onde é que eu estou errando. O que eu preciso ajustar? Opa, eu sei onde eu estou acertando. Então nós vamos olhar para os personagens bíblicos e vamos conversar um pouquinho aqui. Não, a intenção não é prestar atenção no que eles realmente estão fazendo na Bíblia. O que eu quero prestar atenção é na identidade de cada um deles, tá? Amanhã nós vamos falar de Jacó. Jacó é muito interessante. Jacó, a identidade de Jacó é tremenda. Porque já começa no ventre da mãe, aquela crise de buscar primogenitura, aquela coisa toda, né? Então amanhã vai ser muito quente, mas hoje também. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui de relevante na identidade de Davi é que ele não tinha problema em ser quem ele era. Então você guarda esse recado logo aí. Isso é uma dica para você. Davi não tinha problema em ser quem ele era. Não tinha. Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, a Bíblia diz que Davi tinha vários irmãos, todos eles eram altos, todos eles eram fortes, todos eles eram bonitos, todos eles eram militares, né? Soldados, guerreiros. E Davi, ele tinha um arquétipo contrário ao da sua casa. Era de pequena estatura, ele era um garoto tímido na dele, ele não gostava de guerra, de briga, não fazia questão de militarismo. Davi tinha gostos peculiares. Você não precisa ter os mesmos gostos da tua família. Você não precisa ser médico porque todo mundo na tua casa é médico. Todo mundo na minha casa é militar, eu vou ser militar. Isso é um problema muito sério que muita gente enfrenta. Todo mundo na casa de Davi era militar, mas Davi ele queria cuidar de ovelha. Ele escolheu o caminho dele. Não há nada de errado em você escolher seu caminho, gente. Hoje nós vivemos um mundo diversificado. E a diversidade também tem o seu lado bom. De você olhar para o teu pai, de você olhar para a tua mãe e falar, pai, mãe, muito obrigado por tudo que vocês me ensinam, mas o caminho que eu estou querendo entrar é outro. Eu tenho um sonho. É claro que nós temos que ouvir o conselho do pai e da mãe, mas conselho não significa uma ordem. Eu conheço pessoas que estudaram medicina porque o pai mandou, pagou, financiou, mandou. Então essas pessoas são médicas, mas não são felizes. Ganham dinheiro, mas não são felizes. Têm status, mas não são felizes. Mas Davi sabia quem ele era. Davi falou, não, eu vou cuidar das ovelhas. Eu entendo esse meu papel dentro de casa. Eu entendo esse papel dentro de casa. Então ele ficou anos ali, a ponto de que quando o profeta Samuel chega em casa para procurar Davi,
ele pergunta, olha, não estou vendo aqui quem Deus falou que era para ungir. Não estou vendo aqui. Deus falou que não é nenhum desses. E aí vem Davi do campo. E ele olha, é esse aqui, ó. É esse aqui. Então veja bem, quando você está na sua identidade, fica tranquilo, Deus vai te achar. Quando você está na sua identidade, Deus vai te achar, não fica preocupado. O problema é que quando você está fora da sua identidade, você quer ser achado por Deus. Às vezes eu fico olhando aqui uns amigos meus pregando, eu falo assim, eu queria pregar o conteúdo deles. Eu queria focar no foco deles. Por exemplo, nosso amigo pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo é fera em tribunais. Eu tenho um livro sobre tribunais. Eu podia pregar sobre tribunais aqui todo dia. Mas não é o que o Espírito Santo fala comigo. O nosso querido irmão e amigo Vinícius Iracet, o cara é fera em palavra profética e sonhos. Eu podia ficar falando de sonho aqui todo dia. Não tem problema não. Eu podia chegar aqui, 3 passos de Deus para mudar a tua vida. Não tem problema. Mas não é o que Deus falou para mim. O que Deus falou para mim é para eu pregar a mensagem que eu estou pregando. Quando eu estou na minha identidade, Deus me encontra. Quando eu estou na minha identidade, a bênção do Senhor me encontra. Espero que Deus já esteja falando com algumas pessoas aí. Você não pode se perder olhando para o seu colega. Davi, ele não se perdeu olhando para os irmãos. Ele entendeu quem ele era. E no momento certo, Deus criou esse encontro maravilhoso. Shalom, meu amigo Christopher. Depois eu vou desenrolar uma coisa com você, tá? Então, fica esse primeiro recado, gente. Davi sabia quem ele era. Ele foi para o campo, ele estava em paz. E aí acontece essa questão que o profeta e sacerdote Samuel vai até a casa dele para poder ungí-lo. E o profeta unge Davi a rei. Olha que unção linda, gente. Olha que unção linda. Davi recebe a voz do profeta mais famoso de Israel, dentro da casa dele, entornando o óleo do shofar e dizendo, olha, você vai ser o próximo rei de Israel. Em momento algum, a Bíblia vai dizer que Davi falou assim, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que ir? Posso fazer as malas? Qual é o endereço do palácio? Quanto ganha o salário do rei? É igual da Dilma, que está ganhando 220 mil reais agora para ser presidente do banco? Quantos soldados eu teria ao meu redor? Quantas mulheres eu teria ao meu redor? É verdade, naquela época a rei tinha muita mulher. Davi podia ter perguntado, quantas mulheres eu terei? Mas Davi não perguntou nada. Porque se Deus tem uma promessa para você, Deus vai falar com você sobre a promessa. Deus não gosta de pessoas que vivem na ansiedade. Porque a ansiedade é quem quer colocar a carroça na frente do boi. É igual aquela criancinha que o pai fala assim, de noite eu vou te dar um presente. Aí quando dá meio-dia, a criancinha fala assim, pai, já é de noite? Meio-dia e meia, pai, já é de noite? Não, meu filho, de noite é quando escurecer. Não, mas já é de noite. Então Davi podia ter, era natural, se o profeta foi até a casa dele dizer que ele ia ser rei, profecia tem dessas coisas, gente. Você já percebeu que tem profecia que Deus fala assim, olha, estou começando uma revolução na sua história. 20 anos depois você vê se cumprir a profecia.
Se você entrar com ansiedade, você vai ter 20 anos de opressão, de perturbação. A profecia se torna maldição na sua vida. Aí da próxima vez, Deus vai dizer assim, da próxima vez eu não profetizo. Da próxima vez eu não uso profeta. Da próxima vez eu faço na hora que tem que fazer. Porque se avisa antecipado, essa pessoa se preocupa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Comentem, por favor. Está fazendo algum sentido? Então, quando o profeta Samuel unge Davi, o profeta vai embora. E Davi faz o que, gente? O que Davi faz? Davi volta para o campo. Davi volta para o campo, gente. Na cabeça dele tudo mudou, mas nas atitudes ele continua o mesmo. Isso se chama identidade segura. Identidade segura. Eu sei quem eu sou, eu sei a promessa que eu carrego. Se Deus não falou o que eu tenho que fazer, eu continuo onde estou. Entende? Tem gente que Deus chamou para apóstolo, a pessoa no dia seguinte se unge. Cria com... apóstolo Ricardo, quanto que o senhor cobra para me ungir apóstolo? Eu falo assim, vai plantar batata, seu endemoniado. Quer fazer besteira, faz sozinho, não me envolve não. Eu conheço um monte de gente que tem chamado legítimo, mas que entrou no chamado no horário ilegítimo. E entrar no chamado antes da hora, o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo aqui. Entrar no chamado antes da hora é a mesma coisa que fazer sexo antes do casamento com a mulher certa. Fazer sexo com a mulher certa antes do casamento. Você está com a mulher certa. Deus sabe que ela é a mulher da tua vida. Mas mesmo assim, se você fizer sexo antes, você vai arrumar um problema no mundo espiritual. Você está entendendo? Então não é o fato de ser o chamado certo, não é o fato de ser a promessa certa, não é o fato de... Você tem que esperar. Tem que esperar. Quando você sabe quem é, você espera. Entende? Davi esperou porque ele sabia quem ele era. Deixa eu anotar alguma coisa aqui. Eu fiz um esboço, mas os detalhes estão vendo agora. Então Davi foi para o campo novamente, mesmo sabendo que era rei. A dele. Eu fico imaginando os colegas dele perturbando ele, fazendo bullying com ele, e ele caladinho pensando assim, esses caras não sabem quem eu sou. Esses caras não sabem quem eu carrego, o que eu carrego. Esses caras não sabem o que foi falado ao meu respeito no mundo espiritual. Esses caras não sabem o azeite que eu carrego na minha cabeça. E Davi ficou lá, vivendo aquela vida. Estou conseguindo explicar para vocês o que é uma identidade aqui, gente? Vocês acham que essa série vai te ajudar a entender o que é uma identidade? Eu já dei 2 chaves aqui. E se você tiver de fato vendo valor nessa série, amanhã eu vou falar de Jacó. Depois eu vou falar sobre a identidade de Moisés. Moisés diz assim, Senhor, quem sou eu para livrar teu povo? Ele não sabia quem ele era. Eu sou egípcio, eu sou pastor de Jetro, eu sou libertador, o que eu sou? Amém. Não estou falando nada que megalomaníaco. Estou falando a Bíblia simples e pura do jeito que ela é. Pega essa palavra. Aí, queridos, o que vai acontecer é que Davi recebe um convite. Entenda, isso aqui que eu vou falar agora foi bem antes daquela história de Golias. Bem antes. Davi recebe um convite para tocar harpa no palácio de Saul. Né?
Vou até escrever uma coisa aqui. Davi é chamado para tocar harpa no palácio de Saul. Saul começou a ficar endemoniado lá, né? E alguém falou assim, olha, temos que trazer um harpista para tocar harpa para Saul aqui. Mas quem chamaremos? Agora olha o poder da identidade. Meu Deus, é bom quando a gente fala uma coisa que Deus gosta, que Ele vai falando conosco enquanto a gente está ensinando aqui. Olha o poder da identidade. Alguém no palácio de Davi, de Saul, diz assim, existe uma pessoa. Deixa eu ver se eu acho esse texto para vocês. Porque esse texto é lindo. Ó. Então respondeu um dos moços e disse, olha só a identidade. O cara estava lá no palácio, gente. Davi estava no meio das ovelhas. Era um garoto. O cara estava lá no palácio. E olha o que se diz de Davi. Conheço um moço, filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo de palavras, de boa aparência. E o Senhor é com ele. Um currículo, gente, um currículo completo. Nesse exato momento tem alguém no palácio falando de você. Nesse exato momento tem alguém falando da tua identidade no palácio celestial. Agora, que mistério é esse? Me explica. Davi era um garoto do campo. Presta atenção no que eu vou te falar, porque você não está entendendo ainda. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Os irmãos de Davi eram guerreiros. Davi era um garoto do campo que cuidava de ovelha. Agora olha o que foi falado dele. Conheço um filho de Jessé que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra. Davi tinha uma identidade no mundo espiritual que dizia, ele é guerreiro. Ele é guerreiro. Agora me diz uma coisa. Davi na terra não matava ninguém, não guerreava, não puxava espada, mas no mundo espiritual ele era chamado de guerreiro. Só que quando o seu nome é citado no palácio do céu, as características que são ditas não é as características da terra, são as características do céu. Quando o meu nome é citado no céu, ninguém fala assim, o Ricardo. Ricardo que é uma pessoa que passou por uma luta, não sei o que, não é isso não. Ricardo é um guerreiro armado até os dentes, arranca a cabeça de demônio, por onde passa derruba principado. Isso se chama identidade espiritual. Davi tinha uma. E aquele cara do palácio, por algum motivo, tinha acesso ao currículo de Davi no tribunal celestial. Entende? Por algum motivo, aquele cara tinha acesso ao currículo de Davi. Entrega esse currículo. Ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra. Que guerra é essa, gente? Guerra espiritual. Qual era o contexto? Saul estava endemoniado. A guerra que nos interessa, a guerra espiritual. O currículo aqui estava dizendo, Davi, quando toca a harpa, ele faz guerra. Ele lança flechas. Ele expulsa demônio. O Senhor é com ele. O currículo que te importa é o do mundo espiritual. Você não é o que está. Entende? Você não é o que está. Eu estou triste. Você não é triste, você só está. Você não é o que está. Eu estou com depressão. Legal, você está com depressão? Ótimo, mas você não é com depressão. Você só está. Que eu estou sem dinheiro. Fica tranquilo, cara. É só um momento. Você não é o que está. Você é o que o seu currículo espiritual diz a seu respeito. E quando você entende isso, você se move nisso.
Por que Davi enfrentou Golias? Porque ele sabia que no mundo espiritual ele era homem de guerra. Davi entendeu que no mundo espiritual ele era um guerreiro, um homem de guerra. E ele falou, pode trazer qualquer um para mim, porque já está escrito ao meu respeito que eu sou um homem de guerra. Entende? Queria que o pastor Aguinaldo estivesse aqui para trocar esse rema com ele aqui, que ele ia gostar. Um currículo sobrenatural. Tá? Amém, meu profeta William. Agora, terceira característica da identidade de Davi, da identidade de Davi. Quando Davi estava tocando no palácio, ele não fez questão de dizer quem ele era. Uma pessoa com identidade resolvida não se autopromove. Guarda essa. Uma pessoa com identidade resolvida não se autopromove. Chega na igreja, digam que eu sou pastor. Avisa lá que eu também sou pastor. Diga que eu sou diácono. Ninguém quer saber que você é diácono não, meu irmão. Diga que eu sou dono da fábrica, da empresa ali da esquina. Uma pessoa que é bem resolvida na sua identidade não se autopromove. Ela simplesmente brilha. Davi ficou meses ou talvez anos tocando harpa aos pés do rei Saul. E em momento algum ele disse sequer seu nome. Ele não disse. Porque lá na batalha de Golias, nós vamos ver isso daqui a pouco, Saul pergunta, qual é o nome desse garoto? Saul nem sabia quem ele era e ele estava lá tocando há um tempo atrás. Sabe, quando você não fica dizendo a sua identidade, você se preserva de muitos problemas. Porque Davi podia ter dito assim, ó Saul, eu serei rei, aleluia. O profeta foi lá na minha casa me ungir. 10 minutos depois ia estar sem cabeça. Tem muita gente com promessa que está morrendo, porque atrapalhou a promessa. Fica quietinho, meu filho. Há tempo de bastidores. Há tempo de bastidores. Há tempo de estar atrás das malhadas. Há tempo. Davi entendeu que havia um propósito para ele estar naquele lugar tocando harpa para o rei endemoniado. Qual era o propósito? Ele precisava conhecer o palácio. Era a terra onde Deus daria para ele. Ele precisava olhar para o trono e falar, eu vou sentar ali. Deus colocou ele ali para aumentar a fé dele. Na verdade, quando Davi tocava a harpa, ele não estava apenas expulsando o demônio de Saul, ele estava expulsando o demônio do palácio todo. Preparando aquele lugar para ele mesmo reinar naquele lugar, anos depois. Então são dicas valiosas de identidade. Vou dar mais uma para vocês. Quando Davi chega no campo de batalha, essa é legal, né? Essa é legal. Ó, Davi chegou no campo de batalha, milhares de soldados hebreus, apavorados, assustados. Ele vai levar o lanchinho para os irmãos e ele pergunta, qual é o problema, o que está pegando? Como diria o seu Madruga, o que foi, o que é? O que está pegando? Não, é que tem um gigante aí, o cara é forte, o cara tem uma lança pesada, o cara está afrontando a gente e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Davi gritou assim, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? A fofoca rolou. E foi chegar lá no rei Saul, na cabana de Saul, na tenda de Saul. E tem um garoto aí que falou que Golias é incircunciso. Pô, o cara tem mó rema, é verdade. Estão falando aí que Golias é incircunciso. Saul falou assim, traz o garoto aqui.
Saul nem reconheceu que Davi tocou lá no palácio. Porque, sabe, pessoas que são ameaça para você, Deus faz elas ficarem cegas para não te ver. Deus só abre os olhos dela na hora certa. Se você está na sua identidade, você fica invisível para a inveja. Meu Deus, quanta revelação. Não vou nem anotar, vou deixar para o reino. Se você está na identidade, você fica invisível para a perseguição. Sabe por que você recebe perseguição? Porque você está tentando se meter num trabalho que não é teu. Você está tentando se meter num ministério que não é teu. Você está na igreja metendo a mão nas coisas dos outros. Fica na identidade que Deus te deu e ninguém vai mexer com você. Ninguém vai mexer com você. Passa essa live para alguém, abençoa alguém. Fica imbatível, querido. Na identidade você fica blindado. Aleluia. E aí Saul fala assim, traz o garoto aqui. Quando Davi chega, Saul fala assim, o que você disse lá no meio do povo? A Bíblia diz que Davi repetiu o texto, porque quem tem identidade repete o que fala, porque a palavra é dele mesmo, saiu dele. Não é nada que ele copiou dos outros, não. Está no teu coração. Davi falou, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o meu Deus? Quem é? Saul falou assim, você vai lá, encara ele, eu te dou minha filha. Eu te dou minha filha como esposa, te dou riqueza, te dou um monte de coisa, se você tiver coragem de encarar esse gigante. Davi falou assim, eu vou. Aí Saul falou assim, pega a minha armadura, aquela armadura que eu trouxe lá da Estados Unidos, lá, a armadura toda caríssima, tecnologia, inteligência artificial, a armadura do Homem de Ferro, pega lá. Davi olhou e falou assim, não visto, não é minha identidade, não é meu chamado, Deus não me fez para usar armadura, meu chamado é outro, meu negócio é cajadinho de pastor, que na verdade não era um cajado comum, mas isso fica para outra live, e afunda. Eu quero guerrear, mas eu guerreio na minha identidade. Se eu guerrear fora da minha identidade, ele me mata. Tem muita gente se ferrando, perdoa a palavra, tem gente se ferrando no ministério, batalha espiritual, no que for, porque quer guerrear fora da identidade. Davi foi na identidade. Cajado na mão, funda na outra. Golias falou assim, você vem a mim com um pedaço de pau, como se estivesse atrás de um cachorro. Não era um pedaço de pau, era arma poderosa, um cajado. Cajado espiritual. Enfim, presta atenção. A Bíblia diz que Golias invocou os seus deuses. Agora me diz, se Golias tinha 3 metros de altura e Davi era um garoto, por que Golias invocou seus deuses? Por que Golias fez uma macumba pesada, uma bruxaria, sei lá o quê? Chamou todos os deuses. Por que Golias chamou os deuses? Porque Golias percebeu que Davi estava 100% dentro da sua identidade espiritual. E naquele momento, o gigante deixa de ser Golias e vira Davi. E o baixinho deixa de ser Davi e vira Golias. A coisa inverte. E o gigante Davi libera um decreto dizendo assim, eu vou arrancar tua cabeça, não tem com cajado e funda. Como é que eu vou arrancar a cabeça de um gigante com um pedaço de pau numa funda, gente? Mas a palavra profética na mão de quem tem identidade é poderosa. A palavra profética na mão de quem está alinhado na identidade é poderosa. Davi falou assim, eu vou arrancar tua cabeça. Hoje ainda. Golias, Davi roda a funda. Derruba o gigante. Corre até o gigante. Puxa a espadona. Arranca a cabeça, imagina. Arranca a cabeça do gigante.
Diz que a espada de Golias era mais pesada do que o próprio corpo de Davi. Como é que Davi conseguiu usar aquela espada? Porque depois, em outras batalhas, Davi usou aquela espada. Como é que Davi conseguiu levantar uma espada que era mais pesada do que o corpo dele e lutar com ela? O poder do Espírito, meu irmão. O poder do Espírito. Então, quando Davi arranca a cabeça do Golias, ele pega aquela espada pesada, maior do que ele. Pega a cabeça do Golias e desfila na frente do povo dele. Desfila na frente do povo. Por que ele faz isso? Ele está dizendo, entenda quem eu sou. Hoje é o dia de vocês saberem quem eu sou. A vida inteira eu fiquei lá no meio das ovelhas esperando esse tempo. A partir de hoje, vocês vão saber quem é Davi. Foi o tempo da glória. Foi o tempo da honra. Dali começa a história de Davi a decolar, né? Com seus altos e baixos. Seus altos e baixos. Quer ver uma coisa interessante? Para finalizar aqui, eu não ia falar sobre nenhuma falha de Davi, mas eu vou falar uma. Sabe aquele dia que Davi deixou de... Já era rei, já era velho, mas ele deixou de ir para a batalha e ele foi até o terraço do palácio. E lá no terraço ele viu uma mulher linda, nua, tomando banho. E ele mata o marido dela para ficar com ela, Betseba. Por que Davi, e ali ele destruiu a sua família, porque o juízo de Deus veio sobre sua família, sobre seu reino. Por que Davi caiu? Porque ele saiu da identidade. Apóstolo, como é que ele saiu da identidade? A Bíblia diz que o povo foi para a batalha e ele não foi naquele dia, ele não quis batalhar. Mas o que nós aprendemos aqui no início do texto, no início da live acerca do Davi, ainda quando ele era adolescente? O que nós aprendemos sobre a identidade de Davi? Ele é valente homem de guerra. Onde é que o homem de guerra tem que estar? No meio da batalha. É igual viking, meu irmão. Olha, eu sou fã de vikings. Porque o viking precisa ser apaixonado pela batalha. O viking, ele tem que morrer segurando a espada. Para ele ir para o céu, Valhalla. Se ele não estiver segurando a espada na hora de sua morte, ele não sobe para o Valhalla. Ele não vai para o céu. Davi, ele era um berserker, ele era uma espécie de viking. Uma outra live eu prego sobre isso, porque ele virava a cara de leão quando guerreava. Tem a ver com os vikings, ela transformava a sua face. Mas aquele dia ele não quis batalhar, aquele dia ele quis ser uma pessoa que não guerreia, como o pai dele, como Salomão. Aliás, como o pai dele, como o filho dele, como Salomão. Um homem de paz. E nessa paz ele saiu da identidade. Porque na hora que ele entrou nessa questão da paz, vou ficar em casa, foi quando ele viu aquela mulher nua. E se ele não tivesse ali, ele não teria pecado. Então, fica para você algumas dicas aí sobre a sua identidade, aplica na sua vida. Apóstolo, é só uma pregação? Não, é uma dica. Tudo que eu falei aqui é para você usar como alinhamento. Porque quanto mais você alinha a sua identidade, corrigindo o que está fora da rota, né? Tanta coisa boa que eu falei aqui, por exemplo, não fica tentando imitar os outros, se mantém, espera, ajusta isso, porque quanto mais alinhado você está, mais rápida a promessa chega da sua vida. Amém, gente? Eu quero que você viva uma promessa. Eu quero que você viva a promessa. Tá bom? Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário.
Se você ainda não adquiriu o mapa profético ou a mentoria de 10 semanas comigo, procura saber aqui no link da bio. Não perca essa oportunidade, aproveita que eu ainda tenho tempo. Opa! Vini, depois manda para mim no WhatsApp, quero ver isso aí. Legal, os Homens do Norte, fantástico. Então, gente, se você ainda não adquiriu o mapa profético ou a mentoria, me chama no link da bio, tem lá uma explicação, tem meu WhatsApp, enquanto eu tenho tempo, porque em breve Deus já falou que eu não vou ter mais tempo para fazer serviços individuais. Eu vou ter que botar funcionário para fazer. Então eu quero poder servir vocês. Aproveitem, tá? Beijo, até amanhã. Deus abençoe.